Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco. Este é o Projeto Pomone. Nós somos adventistas do sétimo dia, estudamos as profecias relativas ao fim. Se você não conhece essa mensagem, se você sente que precisa de um aprofundamento, pode entrar em contato conosco. Nós iremos lhe enviar materiais, fazer um estudo bíblico a partir da base, né, dos primeiros assuntos, assim. Ou se você quiser também, pode nos escrever um e-mail, né? Está na descrição do vídeo. Pode nos mandar o seu WhatsApp, para que possamos incluí-lo em nosso grupo. E assim você poderá interagir conosco aqui na nossa sala Zoom. Nós nos reunimos sempre às sextas-feiras à noite ou aos sábados à tarde, eventualmente. No momento, estamos estudando este livrinho aqui, o livro Eventos Finais de Ellen G. White. Esse livro está disponível na internet gratuitamente. Você também encontra o audiolivro no YouTube. Enfim, é um conteúdo de fácil acesso e fica então essa recomendação para que todos leiam antecipadamente os conteúdos que iremos tratar, para que o estudo seja mais proveitoso. Hoje iremos estudar o capítulo 15, que trata do selo de Deus e da marca da besta. Antes de avançarmos para o estudo, eu gostaria de falar aqui para vocês, então, do nosso canal no YouTube, canal do Projeto Pomone. Ultrapassamos essa semana a marca de 600 inscritos, Deus seja louvado, né? O conteúdo vai, assim, chegar a mais pessoas, mas precisamos da sua colaboração, curtindo, compartilhando, comentando, né? Diga-nos de onde você assiste, né? Deixe aí nos comentários. Então, tudo isso irá colaborar para o engajamento. Temos também um blog, né? Não temos ali tantos conteúdos, mas alguns conteúdos que podem ser úteis. Está aqui o endereço, né? projetopomone.blogspot.com. Aqui, desde já, estamos fazendo aí uma divulgação do Shockwave, né? Que é um projeto da Portas Abertas, no qual um país onde há perseguição aos cristãos, ele apresentado, né, num encontro. No nosso caso aqui, os encontros são virtuais. Então, isso vai acontecer em setembro e o Shockwave deste ano vai tratar da Índia, certo? Então, continue conosco e vocês saberão mais informações aí ao longo das próximas semanas, próximos meses. Muito bem. Então, vamos elevar a Deus uma prece para que as nossas mentes sejam iluminadas pelo Espírito Santo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos, em boas circunstâncias, de estudarmos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ilumine hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar do selo de Deus e da marca da besta. Ah, para quem é adventista, é um assunto bem familiar. Para aqueles que não conhecem a fundo ali o Apocalipse, o livro de Daniel, não conhecem a mensagem adventista também. Muitas coisas aqui poderão parecer estranhas, é por isso que eu fiz o lembrete no início do estudo. Se você quiser um estudo bíblico, para nós voltarmos, né? Tratarmos o assunto desde o início, para que você compreenda bem, tá? O estudo de hoje aqui não tem esse objetivo de ser abrangente. É um estudo mais voltado para quem já é adventista, para quem já conhece esse conteúdo, mas mesmo aqueles que terão contato pela primeira vez, vamos dizer assim, né, com o selo de Deus, marca da besta, enfim, certamente poderão aproveitar o que nós iremos tratar aqui hoje à noite. Mas fica essa sugestão para que você faça um estudo bíblico, especialmente ali das profecias, né, para que você tenha, então, um entendimento melhor, uma vez que há muita confusão, há muitas teorias sobre o que é o selo de Deus e principalmente o que é a marca da besta, né? Então, fica aí essa sugestão. Muito bem.
Em breve, nós sabemos que só existirão duas classes de pessoas, né? Aqueles que estão indecisos, aqueles que têm vivido uma vida dupla, enfim, terão que se posicionar ou do lado de Deus ou do lado dos ímpios, dos perseguidores. E o selo de Deus, ele serve para distinguir o seu povo, né? Aqueles que conhecem a história de Israel sabem perfeitamente que um pouco antes do Êxodo, um pouco antes dos hebreus saírem do Egito, eles tiveram uma marca ali nos umbrais das portas, né? Sacrificaram o cordeiro no dia anterior, passaram ali, tingiram de sangue os umbrais das portas. Quando veio a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o anjo destruidor, ele passou por cima das casas dos hebreus e não as visitou para matar os primogênitos. Daí vem a palavra Páscoa, né? Pechá, que é passar. O anjo passou por cima e não desceu para matar o primogênito. Bem, então, Deus sempre teve ali alguma forma de selar o seu povo, de demonstrar a separação do seu povo. A circuncisão, né, que foi instituída lá com Abrão, né, que depois passou a se chamar Abraão, Isaac, Ismael antes, né, enfim. A circuncisão era um sinal na carne ali, né, para separar o povo hebreu, dos gentios. E o sábado também, desde os tempos do Antigo Testamento, sempre foi um sinal distintivo do povo de Deus. Existe um ditado entre os judeus que os judeus não guardaram o sábado, e sim o sábado os guardou. O sábado contribuiu para preservar sua identidade ao longo da história, né? O povo judeu é um dos poucos povos da antiguidade que existe até os dias de hoje. A maioria dos outros povos, basta você se lembrar do que você estudou nas aulas de história, né? Babilônicos, assírios, fenícios e tantos outros povos que acabaram desaparecendo ao longo da história, se miscigenaram, perderam a identidade, enfim. E o povo judeu existe até hoje, dentre outras coisas, por ter esse selo, esse sinal distintivo que é o sábado. É o único mandamento, né, de todos os 10 que apresenta ali o nome de Deus, o seu cargo, né, o Criador, e a sua jurisdição. Então, tem as características típicas de um selo, como era nos tempos antigos, né? Os reis, os imperadores, eles selavam cartas, colocavam ali uma cera quente, colocavam o seu selo, né? Então, quando o destinatário recebia essa carta, ele via ali o selo do rei, do imperador, e não tinha nenhuma dúvida de que era um documento original. Então, o selo tem esse papel. Então, nesse momento final da história, né, um pouco antes da volta de Jesus, vai ocorrer uma nítida separação. E o selo de Deus, né, contribuirá, então, para que haja, com clareza, então, essa separação, né, para que todos percebam quem é de Deus e quem não é, certo? É, O remanescente, segundo Apocalipse 14:12, ele guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, ele guarda todos os 10 mandamentos, mas o sinal mais claro, mais visível, né, aquele que exterioriza mais o povo de Deus, é o sábado. Por isso que o sábado é o selo de Deus, certo? Pensa, por exemplo, não matar, não roubar, não mentir, por exemplo, alguns desses mandamentos. Até um ateu concorda, né? Via de regra. Vamos colocar assim, via de regra. Até os ateus concordam que você não tem o direito de tirar a vida de ninguém, você não deve cometer fraudes e etc. Agora, lembra-te do dia de sábado para santificar. É quem está se consagrando mesmo com Deus, buscando servir a Deus de todo o coração e que entende que essas 24 horas no fim da semana, né, que vão do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, não pertence a nós. Isso foi instituído lá
na semana da criação, quando Deus abençoou, descansou e santificou o sétimo dia, certo? Bem, então, nessa crise final, os membros da mesma família serão separados, né? Interessante Ellen White ter destacado isso está nesse capítulo, porque nós já temos visto isso já há alguns capítulos, que nós temos que chegou o tempo de soltarmos as mãos de todas as pessoas, né? Desprender-nos, no sentido de não termos dependência de seres humanos, dependermos apenas de Deus. Os familiares vão se separar, né? Pai vai denunciar o filho vai denunciar o pai, irmãos, enfim. Será um momento muito decisivo, muito crítico assim na história da humanidade. Bem, seremos julgados, todos serão julgados pela luz que receberam. E aí existem aqueles, né, que querem bancar os espertinhos e falar: não, não, eu não quero saber dessa luz, dessa verdade. Quem tem o hábito de evangelizar, de dar estudos bíblicos, provavelmente já se deparou com alguém assim, né? Que por mais que você fale para a pessoa, olha, eu vou apresentar para você a verdade presente e você não vai assumir nenhum compromisso comigo, não. Você pode ficar tranquilo, que você, na nossa igreja, ninguém vai te pressionar a se batizar, você é livre, né? Então, eu só quero apresentar para você essa mensagem e você não vai assumir nenhum compromisso. Mas mesmo assim a pessoa, não, não, eu não quero saber dessas coisas, não, e tal. E alguns acham que, por se recusarem a conhecer a luz, que serão desculpados perante Deus. Isso não é verdade, né? Nós seremos julgados pela luz que recebemos e também por aquela luz que poderíamos ter recebido, mas que rejeitamos, que negligenciamos. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não existe desculpa alguma para a cegueira voluntária, certo? Bem, nesse tempo do fim, é, é requerido de nós, né, uma beneficência prática, ou seja, ajudar o próximo, fazer o bem, né? E isso também é uma demonstração de que a nossa fé é verdadeira, real, né? Porque a fé sem obras, ela é morta, né? E temos que, à medida que vamos pregando o evangelho também, praticar a beneficência. Bem, é, o selo de Deus, portanto, como eu já havia adiantado, é a observância do sábado. O povo de Deus será reconhecido pela semelhança com o caráter de Cristo, né? Aqueles que receberem esse selo serão protegidos no tempo de angústia e devem, portanto, refletir completamente a imagem de Jesus. Essa citação está na página 221 do livro Eventos Finais. Eu faço questão de compartilhar aqui com vocês. Bem, eu não estou encontrando aqui, vou jogar lá no nosso grupo. É, livro Eventos Finais, página 221. Isso é muito sério, né? Porque imagine, refletir completamente a imagem de Jesus. Não é refletir algum aspecto, uma coisa ou outra. Não é refletir em grande parte o caráter de Jesus. Não, é refletir plenamente a imagem de Jesus. Isso não é fácil, né, irmãos? Quando você se depara com alguém, né, que te persegue, que te ofende, uma situação no trânsito, uma situação extremamente estressante, né? Como é fácil se afastar da imagem de Jesus. Mas então fica aí essa reflexão, porque essa será uma característica do povo selado ali no tempo do fim. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. O selo de Deus, ele só pode ser colocado na testa. O que que isso significa?
Quem se lembra do que nós estudamos aí há poucas semanas na lição da Escola Sabatina? Alguém pode ser selado apenas pela formalidade de guardar o sábado, de ser um servo de Deus? É pelo Tem que que nós ser uma decisão temos, né? consciente, né? Tem que ser uma decisão consciente, a pessoa tem que estar convicta, ela tem que aceitar de coração essa mensagem, correto? Irmão Edilson, pode falar. É, não, justamente pelo que nós escolhemos, né? Tem que ser uma escolha, tem que ser uma escolha, E claro. consciente, né? O nosso culto é um culto racional. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Esse texto é porque naquela época existiam poucas Bíblias, né? Então um lia e a congregação ouvia, certo? Poucas pessoas tinham condições de ler, muitas eram analfabetas, enfim. Mas se a gente fosse aplicar hoje, seria o seguinte: a fé vem pelo estudar ali da palavra de Deus. Então, é uma decisão intelectual. A conversão, claro, é feita pelo Espírito Santo, é ele que convence do pecado, do juízo e da justiça, mas parte, então, de um movimento racional, não é emocional, não é puramente emocional, né? Deixa eu me expressar melhor, porque, claro que envolve emoção, mas não é puramente, não é exclusivamente emocional, como existem alguns movimentos por aí carismáticos, enfim, que as pessoas praticamente não estudam a Bíblia, vão pela emoção e acreditam que se converteram. Mas quando passa a emoção, a pessoa volta à vida dela, anterior, né? Porque não há uma adesão intelectual, racional a uma mensagem, ao cristianismo, certo? Tem, o Rafael, tem determinadas pessoas também que vivem pela graça, né, Rafael? Eu tenho uma amiga e tem uma determinada igreja aí, eu acho que ela prega, já é a segunda ou terceira pessoa que me fala, que eles vivem pela graça. Aí hoje mesmo eu estava olhando no, no, no estudo aí e falou a respeito desse assunto. Aí mandou falar, a gente olhar em 1 Coríntios 10:12, tá? Que fala o quê? Cuidado para não cair, né? Exatamente, meu irmão. Exatamente. Mas Olha, eles não querem estudar a Bíblia, tá? Eles se irritam até, às vezes tem certas pessoas que se irritam, tá? E se negam. Tem um outro amigo meu que outro dia estava me falando que ficou irritado que viu o Rodrigo Silva dizer que a igreja adventista era a igreja verdadeira. Eu convidei ele para a gente fazer um estudo a respeito do assunto, ele não aceitou, não. Ele falou para mim é, que gosta de estudar a Bíblia só com quem não conhece a palavra de Deus. Qual é a resposta dele? pois é, infelizmente é muito comum essa atitude, né? Pois bem, meus irmãos, olha, a presente prova do sábado, é, ela só poderá vir até que a mediação de Jesus no lugar santíssimo, no lugar santo, melhor dizendo, terminasse, né, e ele passasse para dentro do segundo véu, certo? Então, a partir de 1844, que essa prova do sábado aí passou a ser, profeticamente, uma prova real ali, né? Porque o conhecimento sobre o sábado ele se difundiu mundo afora, certo? Bem, nós devemos então ansiar por recebermos o selo de Deus, que é o sábado. Devemos buscar uma vida de santificação, de preparo. E em relação à marca ou sinal da besta, né? O que vem a ser? Ora, como nós já falamos aqui em outros estudos, Satanás é o mestre da contrafação, né? Então, para cada verdade bíblica, ele tem uma contrafação, uma falsidade, uma falsificação. Então, se o selo de Deus é o sábado,
Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e vós, né? Isso Deus fala lá no livro de Ezequiel. Se o sábado é o selo de Deus, o sinal da besta, e a besta é um instrumento de Satanás, é um instrumento do dragão, o selo do diabo, vamos dizer assim, é o falso sábado, né? Porque o que que ele representa? O que que o domingo, né, que será imposto por meio de decreto, e através de uma associação entre a besta da terra e a besta do mar, a besta da terra, Estados Unidos da América, irão impor leis civis obrigando a guarda do sábado em todo o país e depois os demais países irão seguir a mesma linha. Então, esse falso sábado, o decreto dominical, né, será a marca da besta. Ainda não é. Aquelas pessoas que estão cegas, que estão ali guardando o domingo, enfim, isso não significa que elas receberam a marca da besta. Será apenas nesse momento crítico, quando vier o decreto dominical, quando essas verdades estiverem plenamente apresentadas ao mundo, né? Lembre-se da chuva serôdia, do alto clamor que nós já falamos. Então, essa mensagem vai ser pregada poderosamente e as pessoas poderão tomar a sua decisão. Aí sim, aqueles que escolherem esse falso sistema religioso, a Babilônia, né? Seja por conveniência, por isso a marca na mão direita, seja na testa, intelectualmente, né? Aqueles que vão aderir ao domingo, né? Por acreditarem que é o dia do Senhor, etc. Então, esses estarão recebendo a marca da besta, né? Então, a marca da besta, ela pode ser recebida por mera conveniência. Então, não serão todos religiosos os que aceitarem a marca da besta. Alguns serão pessoas seculares, pessoas ateus, pessoas que só querem trabalhar, né? Só querem tocar sua vida, ganhar dinheiro, não querem ter problemas ali com a justiça, vão aderir simplesmente por isso. No domingo fazem o que bem entendem, né? Vão à praia, fazem o que bem entendem, ao passo que aqueles que recebem na testa intelectualmente são aqueles religiosos, fanáticos, ardorosos, né? E por isso a marca, então, na testa. Não tem nada a ver, que fique muito claro, não tem nada a ver com código de barras, com chip, com nada disso. Absolutamente nada disso. Nós estamos falando aqui de uma guerra espiritual, né? Estamos falando de um povo que é guardador dos mandamentos de Deus e um povo que é rebelde, que vai preferir seguir a besta e a sua imagem. Perfeito? Bem, é, vou terminar aqui com uma citação. Está na página 226 do livro Eventos Finais. Deixa eu compartilhar então aqui para os irmãos acompanharem comigo essa conclusão aqui do estudo. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade, ao sábado, e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, o domingo, sinal da supremacia de Roma. As igrejas protestantes caídas acabam aceitando e dessa forma demonstram a sua lealdade a Roma. Então, quando ocorrer essa rejeição do selo de Deus e aceitação da marca da besta, os homens aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que essa situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, não chegamos ainda a esse momento, esperamos que em breve. E este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. E nós sabemos perfeitamente que aqueles que receberem o sinal da besta irão sofrer com as 7 últimas pragas. Já o povo de Deus, não. O povo de Deus será preservado, assim como foi lá no Egito. O povo foi preservado de todas as pragas. Os selados de Deus no tempo do fim também serão preservados das 7 últimas pragas, que nós iremos estudar um pouco mais adiante, certo? Então, por hoje,
nós estudamos sobre o selo de Deus e a marca da besta. Que a nossa decisão a cada dia seja pelo selo de Deus, seja uma vida de santificação. Ainda existe graça, ainda existe a oportunidade de arrependimento, então que possamos nos entregar a Deus de coração e que venhamos a receber todos nós o selo de Deus. Alguém gostaria de fazer Rafael, algum comentário? a Porta da Graça fecha logo depois do decreto dominical, né? Sim, É aquele está. período de 3 anos e meio. Não, não existe um período definido, não. Depois de 1844, não existe mais nenhuma profecia de tempo, tá, irmão? Então, nós sabemos que os últimos acontecimentos serão rápidos, é o que nós temos de revelação, né? A mensageira do Senhor, Ellen G. White, revelou isso. Nós sabemos que serão rápidos, acontecimentos rápidos. Alguns teólogos acreditam que alguns meses, no máximo ali, talvez alguns poucos anos. Então, esses serão os últimos acontecimentos, né? Serão todos rápidos, vai ser uma sucessão muito rápida. Então, cair, quando caírem, né, melhor dizendo, as 7 últimas pragas, a porta da graça já terá sido fechada. O povo já estará selado, compreende? Porque para cair a praga, o povo tem que estar selado antes. Então, o povo estará selado. Aqueles que aceitarem a marca da besta, então a porta da graça vai se fechar para eles. Eles vão se endurecer, vão pecar contra o Espírito Santo, não vai haver mais intercessão, e aí virão as 7 últimas pragas, certo? Aí, fechando a Porta da Graça, aí o pessoal fica selado, né? O selamento acontece Antes da Porta da Graça. antes da porta da graça. Ocorre o selamento, aí logo a seguir, fechamento da porta da graça. O povo precisa estar selado para a porta da graça se fechar, porque fechando a porta da graça vem as pragas, entendeu? É Na hora que imediato. sela, para esse que está selado, já fechou, Isso. né? Você já Selou, recebeu o selo, para você fechou a porta da graça, porque se você é adorador de Deus, do Deus Criador, recebeu o selo dele, você não tem mais propensão de cair se você já foi selado. E se você recebeu o selo da besta, você também não tem agora como voltar atrás. é. Então a porta da graça fechou naquele momento que você é selado. E lá no Apocalipse a gente vê claramente, né, que o templo, né, o santuário lá celestial se enche de fumaça e aí saem os anjos para derramarem as 7 últimas pragas. Então, é uma coisa, na sequência vem a outra, Na né? sequência. É, É igual à morte, né? Na hora que você morre, você já está selado. Ou sim, para a vida eterna ou para a morte eterna. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E você já está selado ali, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. muito bem. E também existe o caso daqueles que pecam contra o Espírito Santo, né, que aí não cabe a nenhum de nós dizer, nós não sabemos, né? Mas à luz da Bíblia, o pecado contra o Espírito Santo ele não tem perdão. Por quê? É como se fosse um selamento aí para a morte, né? A pessoa ela vai transgredindo a lei a tal ponto que chega um momento que ela já baniu de tal forma o Espírito Santo que não há mais condições dela se converter, dela ouvir mais o Espírito Santo. A mente dela foi completamente cauterizada. Embora ela esteja viva ainda, a porta da graça se fechou para ela. Também tem esse caso. E é por Muito. isso que o Espírito Santo é comparado ao selo, né? Porque é ele que nos convence de tudo isso. Ele trabalha aonde? No nosso cérebro, como é que é? No lóbulo frontal. É É, onde a gente é selado. Então, se ele não tem mais possibilidade de trabalhar, não tem como eu ser selado por Deus. exatamente. Bem, nosso tempo aqui acabou, né? Só dá tempo agora de fazermos uma breve oração.
Agradecer a Deus pela oportunidade desse estudo. Então, vamos falar com Deus. Fica o apelo, mais uma vez, para aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, para que se inscrevam no canal, para que curtam, compartilhem. E, se quiserem, poderão estar conosco na próxima sala Zoom, na próxima reunião nossa aqui pelo Zoom. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua palavra. Teu Santo Espírito nos toque, ó Pai, que nos convença de qualquer pecado que ainda exista na nossa vida, para que possamos receber o Teu selo. Abençoe ricamente aquelas pessoas que irão assistir esse estudo pelo YouTube, em nome de Jesus. Amém.